Bom dia, boa tarde e boa noite, assinante do Povo Mais. E aí, você trabalha na escala 6 por 1 ou você está escutando a gente agora aí do auge da sua folga no sábado? Pois é, né? O PEC para debater o fim da escala 6 por 1 finalmente conseguiu o número de assinaturas mínimas necessárias para ser apresentado pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, agora nessa semana no Congresso Nacional, e deve ser começada a ser discutida nos próximos dias aí, essa proposta que permite aí uma rediscussão com relação a essa jornada de trabalho polêmica, em que o trabalhador só tem direito à folga em um único dia da semana. O tema parece bastante polêmico e deve gerar muita discussão no Congresso Nacional. E aí eu provoco você, que escuta sempre aqui, que está sempre com a gente no Pra Começo de Conversa, o que você acha do fim da escala 6 por 1? Você concorda? Você acha que é um tema prioritário, que o Congresso Nacional precisa mesmo se debruçar? Ou acha que não, que tá bom mesmo, é assim, pouca folga? O que você acha que talvez seja arriscado os parlamentares entrarem nesse tipo de assunto, esse tipo de intervenção na economia? Comenta pra gente, traz aí o seu comentário, sua crítica, sua sugestão com relação a isso, que semana que vem a gente vai trazer. Agora vou também trazer um pouco no nosso Pra Começo de Conversa, muitos comentários que vocês, assinantes do Povo Mais, deixaram pra gente, muita gente falando, inclusive, do resultado da eleição lá dos Estados Unidos, com mais uma vitória do Donald Trump. Deu bastante o que falar, nem todo mundo ficou muito satisfeito, nem feliz com esse resultado não. Então vem com a gente para mais um Pra Começo de Conversa. E eu vou começar o nosso programa de hoje com um comentário do assinante Sérgio Lopes, né? Ele diz aqui: a direita, não esqueçam, é quem mantém o maior poderio financeiro e midiático. Algumas pessoas parecem que esquecem esse pequeno detalhe. E aqui o Sérgio está comentando uma coluna do nosso jornalista Érico Firmo, analisando um pouco o crescimento, né, do segmento da direita nas eleições desse ano, principalmente nas eleições dos municípios menores pelo interior do Brasil. É isso que o Érico comenta e o Sérgio dá a opinião dele aqui. Né? E, enfim, nessa análise, o Érico fala, por exemplo, como a própria vantagem que a esquerda obtém sobre esses candidatos de direita aqui em Fortaleza diminuiu um pouco nos últimos anos, né? Em vitórias em eleições passadas, a esquerda, o centro-esquerda, teve vitórias mais pronunciadas, como, por exemplo, a diferença de votos entre o Roberto Cláudio e o Capitão Wagner em 2016, entre o José Sarto e o Capitão Wagner em 2020, e nesse ano, em 2024, entre o Evandro Leitão e o André Fernandes, né, deputado do PL, que foi candidato, ficou em segundo lugar aqui, e que teve uma diferença apenas de 10 mil votos do candidato do PT. Então foi uma distância, digamos assim, entre a centro-esquerda, a esquerda e a direita, que vai reduzindo a cada eleição que passa, e é isso que o Érico comenta, analisa um pouco esse cenário, e o Sérgio aqui protesta, né? Eu acho que isso é um pouco relativo, Sérgio. Eu acho que no panorama geral, sim, você tem razão, é bastante verdade isso. A gente vê que esses segmentos conservadores de direita têm uma proximidade maior, às vezes, com o poder financeiro e midiático. Isso é verdade, especialmente quando a gente fala daquele direita mais centrão, mais aquele conservadorismo mais tradicional, né? Não tão ligado necessariamente a esses movimentos recentes aí de direita alternativa, de extrema direita, que costuma muitas vezes ter uma independência um pouco maior que isso. Mas aí você vai ver diferenças variando de estado para estado, região para região do Brasil. Essa concentração do poder financeiro e midiático é muito forte, muito clara com a direita ali, pelo centro-oeste, né, e pelo sudeste brasileiro, mas em outras regiões isso pode variar. É só você olhar, por exemplo, a campanha do Evandro Leitão esse ano aqui em Fortaleza, tem bastante gente ali do poderio econômico e financeiro e midiático do Ceará que fez doações expressivas para a campanha do candidato do PT. Mas, via de regra, eu não divido muito do que você comenta, não. Vou trazer aqui um outro comentário do assinante Luiz Cruz Lima, agora já entrando um pouco naquele assunto que eu falei das eleições americanas. O Luiz Cruz aqui diz: de cabo a coronel, pastora rainha cloroquina, comissão de parlamentares brasileiros recheada de fãs do novo presidente do país, dominador do mundo. O que trarão de lá para o nosso país, né? Ele faz aqui uma provocação com relação à notícia que a gente divulgou aqui no Povo, que é uma comitiva de deputados que deve ir lá para a posse do Donald Trump ali já no próximo ano nos Estados Unidos para esse segundo mandato dele, e que inclui duas deputadas cearenses, a Daiane Bittencourt, esposa do Capitão Wagner, que foi candidata aqui à Prefeitura de Fortaleza, e a Mayra Pinheiro, né, que é suplente do André Fernandes. O André tirou ali uma licença por conta das eleições desse ano em Fortaleza e só deve retomar o cargo lá em janeiro do próximo ano. Então a Mayra fica no mandato e vai para essa posse do Donald Trump. E eu acho que tem ali dois lados da coisa, né? Por um lado, faz sentido esse pessoal
comemorar assim, eles acabam, né, tendo essa influência muito pesada do que acontece na política dos Estados Unidos, enxergam nessa vitória do Trump uma tentativa de polarizar, de criar um efeito manada em outras nações da América Latina, como aconteceu, né, quando Biden ganhou e muitos governos de esquerda depois ganharam, então querem acreditar que pode acontecer um movimento contrário, né, de candidatos conservadores prosperarem diante dessa vitória do Trump. Agora, a crítica que ele faz aqui, o Luiz, também é pertinente, visto que a posse, a cerimônia, a inauguração, como é chamado, esse evento de posse do presidente dos Estados Unidos, ela não é um evento muito formal, né? Diferente do nosso, da posse do presidente do Brasil, que é um evento que tem esse caráter formal, que tem esse caráter institucional, recebe delegações de outras nações aliadas, inclusive bancadas de parlamentares. A inauguração do presidente dos Estados Unidos é bem diferente. É um evento muito mais popular, é quase uma festa, né? Tem show de banda, inclusive, né? Na primeira lá do Trump, quem tocou foi aquela banda Three Doors Down, daquela música I'm Here Without You, Baby. Pois é, ou seja, não é exatamente um evento político para estar ali delegação de deputado brasileiro. Então tem um pouco, sim, pertinência essa crítica que se faz, né? Porque no final das contas é uma festa, é uma comemoração que muitas vezes esse pessoal quer vender como se fosse um ato político e pior, coloca na conta do Congresso Nacional como se fosse. A gente viu alguns deputados ali agora que foram acompanhar a eleição lá, a apuração americana, e colocaram isso na conta no Congresso, receberam diárias alegando que estavam lá em processo de formação política. Ora, faça-me o favor, aí não pega bem, né? Se é festa, amigo. Admita, assuma e pague com o seu próprio bolso, né? Que ninguém aqui tem que ficar bancando comemoração porque partido de direita ou de esquerda ganhou. Eu espero que isso não aconteça aí, mas enfim, a imprensa vai estar de olho. Vou trazer agora aqui o comentário do Rômulo Cavalcante, também falando da vitória do Donald Trump. Ele diz aqui: como a extrema-direita nunca flertou com a democracia, pelo contrário, os Estados Unidos agora estão bem à vontade para impor seu tipo de democracia, pautado sempre no falso tema família, pátria e deuses, né? Olha, Romulo, é difícil saber como é que isso vai se aplicar nesse caso atual, né? Porque o que a gente vê na política do Donald Trump é uma postura muito mais isolacionista dos Estados Unidos do que qualquer outra coisa. Até a guerra na Ucrânia, por exemplo, que é um patamar, uma coisa muito séria para a população americana e que teve muito apoio do governo democrata, do Joe Biden, né, inclusive, está se caminhando ali, a sinalização que se existe hoje é no sentido dos Estados Unidos diminuir a participação até nisso, né, porque o Trump tem uma plataforma muito focada na América para os americanos, diminuir um pouco a ingerência sobre outros partidos. A gente vê deputados bolsonaristas comemorando como se a vitória do Trump significasse uma intervenção maior do governo americano no Brasil ou em outros países, mas na prática o que a gente vê de falar do Trump é no sentido contrário, né? Um Estados Unidos muito mais contido em si mesmo. Eu acho que muitas vezes essas comemorações são muito mais desejo de quem fala do que qualquer outra coisa, né? A gente teve até uma declaração de um dos filhos do Donald Trump em que ele fazia uma provocação aberta ao presidente ucraniano Vladimir Zelensky, dizendo que ele iria perder a mesada que ele recebe dos Estados Unidos. Veja só, é bastante diferente do que às vezes esses bolsonaristas aqui do Brasil pregam, né? Agora, né? Como tem essa torcida e você vê a influência que os Estados Unidos acabam exercendo, até pelo tamanho, pelo poder que são, que representam, isso que você fala é verdade também. Esses temas aí que estão muito ligados a essa militância de direita, de extrema-direita, certamente vão ficar muito presentes aí no Brasil nos próximos anos e em todo o mundo, né? E pode esperar que 2026 é logo ali, a gente deve ver muito candidato falando em nome de pátria, família e Deus. Mas é aquela coisa, né? Houve alguma eleição em que isso não foi tema? Vai ser interessante ver como vai se desdobrar. E eu trago aqui mais um comentário do assinante Luiz Gonzaga. Ele comenta uma coluna de uma articulista nossa, Juliana Diniz, que é professora da Faculdade de Direito da UFC, que ela falava também um pouco de como, às vezes, né, problemas ali, dificuldades econômicas, financeiras das instituições capitalistas dos Estados Unidos acabaram ali, de alguma forma, impulsionando essa eleição do Donald Trump. E o Luiz Gonzaga provoca aqui a Juliana, dizendo, ó, em vez de culpar o capitalismo, seria mais produtivo explorar como fortalecer valores democráticos dentro dele. Eu acho que a Juliana fala um pouco disso também, Luiz Gonzaga. Não sei se você necessariamente vai de encontro ao que ela fala, mas é isso, né? É um dos grandes desafios que os democratas têm agora com o resultado dessa eleição lá nos Estados Unidos, né? Até porque foi uma eleição muito menos apertada do que se esperava. As pesquisas davam uma situação muito parelha entre os dois candidatos, muitas assim até davam uma vantagem a Kamala Harris ali, ao Partido Democrata, mas o que se viu não foi isso, né?
naqueles 7 ou 8 estados onde realmente importa, né, os swing states, os estados pêndulo, que são os que geralmente decidem as eleições por lá, naquele modelo um pouco confuso que eles têm, quase todos ali, se eu não me engano, só um, a Carolina do Norte, o Donald Trump venceu, né? Em todos os outros, o Trump venceu e teve uma vantagem bastante expressiva, o que deu ali uma maioria absoluta, como se não se via há muito tempo nos Estados Unidos. E aí gera a questionamento óbvio, né? Que foi até o que o Sam Johnson, um empresário de um grupo grande de investimentos lá dos Estados Unidos, apoiador da Kamala Harris, disse, né? Olha, eu votei na Kamala, acho o Trump um presidente ruim, um nome ruim para administrar os Estados Unidos agora. Se você perde a maioria no Senado, a maioria na Câmara, a maioria no colégio eleitoral e a maioria no voto popular, e a sua única conclusão é dizer que o eleitor é racista, xenófobo, misógino, é porque a sua análise não está tão boa. Então é isso. Eu acho que o Partido Democrata tem aí uma reflexão forte para fazer, até porque será que eles estão representando os ideais que o eleitor deles esperava ver eles representando? Será que a própria postura deles dentro da própria esquerda ali, né, levando claro em consideração o patamar político ali, o contexto político dos Estados Unidos, né? Que, enfim, o Partido Democrata não seria considerado um partido de esquerda em quase nenhum outro lugar do mundo. Mas por lá, se é esse o patamar, será que é isso que o eleitor de esquerda americano esperava da candidatura da Kamala Harris? Enfim, são pontos interessantes aí que certamente vão ser discutidos e analisados por muito tempo depois dessa eleição nos Estados Unidos. E esse foi o nosso para começo de conversa. A gente trouxe aqui muitos comentários aí sobre a eleição dos Estados Unidos, mas eu já fiz aquela provocação, reforço para vocês, para a gente falar mais no próximo programa sobre essa escala 6x1. O que você acha dela, né? A proposta começou a tramitar agora, deve ser aí um assunto mais comentado ao longo das próximas semanas e o Congresso Nacional vai entrar aí nessa questão para ver se termina aí com essa escala de apenas um dia de folga remunerada aí pela semana para o trabalhador. É uma medida que afeta principalmente gente que trabalha no comércio, né, atendentes de farmácias, mercados e gente que trabalha com gastronomia, né, garçons, cozinheiros e tudo mais, atendentes de restaurantes. Vai dar um assunto bastante interessante aí, são questões polêmicas, mas eu acho que vai ter uma discussão bacana, porque, enfim, no final das contas, né, afeta o bolso, afeta a vida, o dia a dia de quase todo mundo do país. E é isso, participe do nosso Para Começo de Conversa. Os nossos canais são o e-mail relacionamento@opovo.com.br, comentários no Instagram do Povo Mais, mensagem direta por lá também, comentários dentro das nossas reportagens no nosso portal e também pelo telefone 3254-1010, esse espaço nosso religioso de toda semana para começo de conversa, onde a gente traz aqui a participação de você, assinante do Povo Mais. E até a próxima!